Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre a coletiva de imprensa do UFC 249 que aconteceu ontem. Lembrando que essa edição do UFC tem como luta principal Khabib Nurmagomedov, campeão peso leve, tentando defender o seu cinturão contra o Tony Ferguson. Então eu separei aqui alguns momentos, alguns trechos que eu achei interessante para poder falar para vocês. Não posso colocar as imagens nem nada do tipo por conta de direito autoral e também porque está em inglês, então não adianta muita coisa. E eu não vou falar na ordem também do que aconteceu, vou falar na ordem que eu anotei aqui. Então, começando pelo Tony Ferguson falando sobre luta de rua. Quando ele citou ali luta de rua, o Khabib ficou mordido, ele realmente ficou inconformado e ele disse que o Tony Ferguson é americano e que nos Estados Unidos não é permitido luta de rua, que ele, Khabib, que é do Daguestão, que ele sabe o que é luta de rua, E aí ele fica inconformado e ele fica perguntando pro Tony Ferguson, que luta de rua que você fez? Quando que você fez uma luta de rua? Que luta de rua? Então ele ficou questionando ali e o Tony Ferguson, na hora que o Khabib começou a questionar, ele meio que ficou enrolado ali, ficou meio que sem resposta, dando aquela disfarçada, fazendo aquela cara ali de, tipo, meio que de desprezo e tal. E aí ele disse que foi em uma luta onde ele nocauteou com um soco só, não sei o quê, e o Khabib ficou completamente inconformado. Foi esse ponto, essa questão, e mais uma, que eu também já vou dizer qual é, mas enfim, o Khabib disse que ele destruiria o Tony Ferguson em uma luta de rua, que uma luta de rua é totalmente diferente ali do octógono, não sei o quê, enfim, então gerou bastante discussão. E o Khabib falou, eu sou do Daguestão, eu sei o que é luta de rua, não você que é americano e não sei o que. Então, realmente foi um ponto ali de bastante conflito, E o segundo ponto que eu disse que o Khabib também ficou bem inconformado com o Tony Ferguson foi quando o Tony Ferguson falou que ele é mexicano e tal, enfim, quis trazer aquele lado mexicano dele ali, e o Khabib ficou inconformado e chamou ele de mentiroso. Ele falou, você é mentiroso, Ferguson nem é nome de mexicano e não sei o que. Então, também acabou discutindo um pouco ali, porque depois, momentos depois, o Tony Ferguson acabou falando, não, eu sou americano, mas sou mexicano também com muito orgulho. Então, ele tem raízes mexicanas, mas o Khabib ficou meio inconformado dele querer dizer que é mexicano, que ele não é mexicano e tal. E o próximo ponto que eu anotei aqui, que eu achei bastante interessante, foi quando um jornalista questionou o Khabib sobre o possível confronto dele com o Floyd Mayweather no boxe, etc, que seria não sei quantos milhões de dólares. E aí o Khabib começou, Khabib, enfim, ele próprio pronuncia Khabib, então eu vou falar Khabib. O próprio Khabib acabou respondendo ali, o jornalista, estava respondendo quando ele disse, o Floyd tem um grande nome, assim como eu. E aí o Tony Ferguson foi, e claro, foi provocar. Ele falou, realmente você tem um grande nome, Khabib Nurmagomedov, E aí até o Dana White deu risada ali da piada, foi uma boa piada, E aí o Khabib olhou com aquela cara e continuou respondendo, E claro, ainda antes de terminar a resposta, o Tony Ferguson disse que era uma besteira, o que ele estava falando ali, porque ele nem tem condicionamento físico para lutar uma luta de boxe, 12 rounds ali, então que não adianta ele falar sobre aquilo e tal, enfim, começou a meio que falar por cima para desprezar o que o Khabib estava falando, E o Khabib, na resposta dele, falou aquela mesma coisa que eu já falei num vídeo de notícia aqui, que seria uma luta de 11 rounds, com um round de MMA no final e etc, e o Tony Ferguson, claro, não ia ficar quieto, por isso que falou que ele não teria condicionamento físico e etc, Próximo ponto que eu separei aqui também, bastante interessante, é que o Khabib elogiou bastante o Tony Ferguson como lutador. Ele falou, ele é um cara muito duro, falou que inclusive ele é o lutador mais duro que ele vai pegar. Eu já tinha trazido também uma notícia sobre isso, mas nessa coletiva de ontem ele reafirmou tudo isso, ele elogiou bastante o Tony Ferguson como lutador, é um cara duro, um cara bom aqui, bom ali, só que ele acaba, ele mesmo falou dessa forma, criticando o Tony Ferguson como pessoa. Ele falou que como lutador ele é excelente, mas que ele é um cara estúpido. Ele usou essas duas palavras, stupid guy, durante a coletiva inteira. Então, toda vez que o Tony Ferguson ia ali falar alguma besteira, algum palavrão, xingar alguém, enfim, querer aparecer, fazer aquela promoção da luta, o Khabib dava risada e chamava ele de cara estúpido, Então, em resumo, apesar do Tony Ferguson falar um monte de besteira, xingar, menosprezar o Khabib, etc, o Khabib meio que separa isso, Ele fala, não, como lutador realmente eu o admiro, é um cara bom. Ele falou, é um cara que sabe trocar, tem trocação, se precisar de wrestling ele tem wrestling, se precisar de jogo de chão ele tem jogo de chão. Então o Khabib realmente fez a leitura correta, Não foi aquele cara ali de, não, o Tony Ferguson não é nada. Não tem como, falar esse tipo de coisa. E em determinado momento da coletiva, o Khabib chamou o Tony Ferguson de velho, O Tony Ferguson, que tem aí os seus 36 anos, ele disse, segundo o campeão, o Khabib, que 36 anos para a categoria peso leve é uma idade muito avançada e que ele vai mostrar isso e tal, Lembrando que o Khabib tem 31 anos, se eu não me engano. Então, ele é 5 anos mais novo. E
E o Khabib, lembrando também que já falou sobre a aposentadoria, né, que não deveria fazer tantas lutas assim. Então pode ser que ele realmente ache que 36 anos é uma idade avançada ali para o peso leve, então que ele pode acabar parando antes, quem sabe, né? Mas enfim, ele falou isso, claro, em tom de provocação para dar uma irritada ali no Tony Ferguson, que é mais velho. E inclusive o Khabib disse, né, se eu vencer a luta, se eu vencer o Tony Ferguson, o que vai acontecer? O pessoal vai falar, mas você ganhou o Tony Ferguson e ele tem 36 anos, ele tá velho, não sei o quê. Então o Khabib falou uma coisa que eu concordo bastante. Antes das lutas dele, todo mundo diz, né, não, esse cara agora vai vencer o Khabib, né? Foi assim com o McGregor, foi assim com o Poirier, foi assim com um monte de gente, né? Não, ele vai vencer, ele vai vencer. Aí o Khabib vence os caras, geralmente dominando. Aí o pessoal sempre dá uma desculpa, né? Mais o cara não sei o quê. Mais aquele lá não sei o quê. E aí ele disse que com o Tony Ferguson provavelmente vai ser isso. Se ele vencer o Tony Ferguson, vão falar, mas ele já tem 36 anos. Então sempre vão dar alguma desculpa ao invés de reconhecer o mérito do cara, né? E eu acho que, infelizmente, eu acho não, né? Eu vejo isso, né, nos comentários e infelizmente não reconhecem aí o talento do cara, né? E vamos agora para o próximo ponto que eu anotei, que é sobre o Khabib dizendo que ele pode sim, respondendo uma pergunta, né? Ele não puxou isso do nada. Que ele pode sim enfrentar o George St. Pierre ou qualquer outro oponente que o Dana White ou o UFC decidir. Ele falou que ele luta com quem colocarem ali para ele. Ele falou do George St. Pierre porque o cara na pergunta acabou citando, só que ele disse, né, e destacou bem isso, que ele não quer muito falar sobre isso ou pensar nisso, porque primeiro ele tem a obrigação aí com o Tony Ferguson, ele tem um confronto com ele, só que depois da luta, aí sim eles podem voltar a discutir sobre isso, né? Então o Khabib se mostrou aberto a qualquer nome que o UFC, Dana White, decidir, mas é claro, né, e ele já deixou isso evidente, que ele tem preferência pelo George St. Pierre, né? E mais um ponto que eu anotei aqui, o penúltimo ponto, é o Khabib reforçando que o Tony Ferguson é o adversário mais duro entre todos os oponentes que ele já enfrentou. Então, lembrando, o Khabib é um cara invicto, já pegou excelentes nomes, como eu acabei de citar, né? E ele fez questão de mais de uma vez na coletiva falar que o Tony Ferguson é o cara mais duro. Então, apesar do Tony Ferguson na coletiva ele tá xingando o Khabib, xingando, enfim, o Khabib e todo mundo, né, em volta ali, mas mesmo assim o Khabib fez questão de reforçar que ele é um cara muito duro. E para fechar, ainda meio que ligado nesse assunto, né, fizeram uma pergunta pro Tony Ferguson, né? Falaram, você tem alguma coisa em específico para se preocupar com o jogo do Khabib? Uma pergunta fácil de responder, porque todo mundo falaria o quê? Sim, eu tenho que tomar cuidado com o que todo mundo sabe, que é o quê? O jogo de quedas dele, a luta agarrada, manter a distância, enfim, é meio óbvio, né? Só que o Tony Ferguson quis responder isso da maneira dele, né? Dizendo que não tem nada para se preocupar com o Khabib. E aí o Khabib ficou bravo de novo, né? Chamou ele de mentiroso de novo, e ele disse que todo mundo se preocupa com alguma coisa do seu adversário. Ele falou que ele estava mentindo. Ele falou, mas por que você está mentindo? Você não se preocupa com nenhuma das minhas habilidades? O Khabib perguntou para ele, né? Ele falou, aí o Khabib, ele meio que se metendo e ele respondendo pelo Tony Ferguson, ele falou, eu tenho medo dos meus adversários. Ele falou, eu tive medo das joelhadas do Edson Barbosa e dos chutes. Ele falou, eu tive medo da mão esquerda do Conor. Ele falou, eu tive medo do Poirier. Só que aí quando ele foi falar a característica do Poirier, o Tony Ferguson falou por cima e o Khabib não complementou o raciocínio, né? Mas ele falou, eu tenho que ter medo dos meus adversários, né? Isso faz parte do jogo, né? Então ele ficou meio inconformado com a resposta do Tony Ferguson, meio que menosprezando as habilidades do Khabib, de que não tem medo de nada, não tem nada ali que preocupa o Tony Ferguson, né? Não, nenhuma habilidade do Khabib me preocupa. E a gente sabe que não é bem assim. Então o Khabib ficou um pouco incomodado e ele abriu o jogo. Ele falou, não, quando eu fui lutar com o Conor, tive que ter medo, ter receio, ter cuidado com a mão esquerda, com o Edson Barbosa, com o chute, com o joelhada. E eu acho que isso é natural, né? Todo mundo que vai enfrentar um cara, vê ali no que o cara é bom e tenta evitar. Né? Vai lutar com o Demian Maia, vai falar, não, eu não tenho receio de lutar no chão com o Demian Maia. Não, óbvio que você vai ter receio de lutar com o Demian Maia. A luta de hoje, né, que acontece daqui a pouco, Adesanya e Romero, vai falar que o Adesanya não tem receio do Romero grudar nele e aplicar uma queda por conta do wrestling. Então, lógico que o cara vai ter receio, medo, preocupação, enfim, qualquer palavra que seja, mas não dá pra falar, não, o cara não tem nenhuma habilidade que me preocupa. Fala que o Khabib não tem nenhuma habilidade que preocupa ele, eu acho que é uma resposta mais trash talk, mais provocação em si, do que a realidade, né? Mas enfim, esses são todos os pontos que eu separei aqui para falar da coletiva, os pontos que eu mais achei interessante. Ainda vai ter muita coisa até a luta acontecer, então o que eu for achando de interessante eu trago para vocês. Quem quiser assistir essa coletiva, se não me engano tem no YouTube, mas é toda em inglês, então tem que ir tentando entender o que o Khabib fala, o que o Tony Ferguson fala, o que o pessoal pergunta, mas esses são os pontos que eu quis trazer aqui para vocês. Comenta aqui embaixo o que
vocês acharam da coletiva, se vocês assistiram, ou se vocês ouvindo os meus comentários, o que vocês acharam. Não esquece de deixar o seu like antes de sair do vídeo. E claro, se você não está inscrito também, né? Se inscreve e já deixa o sininho ativo, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!